Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, essa é a segunda parte do caso dos assassinatos na loja de iogurte que aconteceu em Austin, no Texas. E se você não assistiu a primeira parte, vocês não vão entender nada do que eu vou falar agora, então eu vou deixar linkado aqui em cima para vocês irem lá assistir a primeira parte e então voltar para assistir a segunda. Então, chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Antes de seguir para a segunda parte desse caso, vamos para um pequeno resuminho sobre o que aconteceu até aqui. Na noite do dia 6 de dezembro de 1991, 4 adolescentes foram assassinadas dentro de uma loja de iogurte em Austin, no Texas. 2 das meninas tinham 17 anos e eram funcionárias da loja, e elas se chamavam Jennifer Harbison e Eliza Thomas. Tinha também a irmã de Jennifer, chamada Sarah Harbison, de 15 anos, e sua melhor amiga, chamada Amy Ayers, de 13. Seus corpos foram encontrados após um policial passar pela loja por volta da meia-noite e perceber que tinha fumaça saindo de dentro, e poucos minutos depois o local estava repleto de bombeiros e policiais que rapidamente conseguiram apagar todo o fogo, mas o que eles não esperavam era encontrar os corpos no fundo da loja. E com o decorrer da investigação foi descoberto que elas haviam sido executadas com um tiro, porém 2 tipos de armas haviam sido utilizadas no crime, uma de calibre 38 e a outra de calibre 22. Foi determinado também que o incêndio havia sido causado de forma proposital e que o criminoso ou os criminosos haviam feito isso e acelerado todo esse processo com vários itens da loja, exatamente no intuito de destruírem qualquer evidência deixada para trás. E boa parte das evidências que restaram acabaram sendo enxaguadas por conta de toda a água utilizada para apagar o fogo. E como é de se imaginar, esse crime brutal chocou completamente toda a comunidade, e foi nesse momento que as pessoas começaram a dizer que Austin perdeu a sua inocência. E o departamento de polícia de Austin fez tudo o que eles podiam para tentar solucionar esse caso, mas não estava fácil, e até mesmo foi feito um perfil criminal com a ajuda do FBI. Porém, o caso só ia esfriando cada vez mais porque nada surgia, mas em 1999, tudo mudou. Em agosto de 1999, foi anunciado que a investigação desse caso seria oficialmente reiniciada, e isso por causa da queda de homicídios que estava acontecendo em Austin naquela época e naquela região. E, consequentemente, os detetives da divisão de homicídios começaram a ser designados para casos arquivados e eles teriam novas forças-tarefas para ajudar. Então, os detetives começaram a olhar todos os documentos, arquivos, relatórios, completamente tudo com um novo olhar, na esperança de que eles conseguissem ver alguma pequena informação que talvez na investigação original eles tivessem deixado passar. E para a surpresa de todos, eles realmente encontraram uma coisa bem interessante algumas semanas depois. E isso, na verdade, era uma confissão que tinha sido feita logo no comecinho da investigação, que implicava 4 jovens. No início daquele outono, os policiais fizeram uma coletiva de imprensa e anunciaram que o caso estava muito perto de ser solucionado, mas ninguém meio que acreditou nisso, porque essa era uma promessa que era feita praticamente todos os anos e nada acontecia, até o dia 6 de outubro, quando o Departamento de Polícia de Austin anunciou a prisão de 4 jovens, e eles foram acusados dos assassinatos de Jennifer, Sarah, Eliza e Amy. Então, vamos voltar para 1991. Cerca de 8 dias após o crime, a polícia recebeu uma pista um tanto quanto sólida. Acontece que um adolescente de 16 anos de idade chamado Maurice Pierce tinha sido preso no shopping North Cross Mall por carregar uma pistola de calibre 22 em sua cintura, juntamente com mais de uma dúzia de balas no bolso.
Mas ele não foi preso sozinho. O seu amigo chamado Forrest Wellborn, que estava presente no momento, também foi levado para a delegacia. E não demorou muito até que Maurice começasse a dar uma de X9 para cima de Forrest. Durante o seu extenso interrogatório, ele admitiu que aquela arma havia sido utilizada nos assassinatos, com certeza. Porém, ele disse que o seu grande amigo havia lhe emprestado depois dos crimes. E em seguida, ele admitiu que ele havia fugido da cidade no dia seguinte com Forrest e mais 2 amigos, chamados Robert Springsteen e Michael Scott, que por sinal foi quem teria roubado um carro e dirigido até San Antonio, onde eles passaram alguns dias. Mais tarde, tanto Maurice quanto Forrest fizeram um teste de polígrafo, no qual ambos passaram, o que é importante lembrar que não significa nada, considerando que esse teste é extremamente manipulável, mas eles passaram. Além disso, eles foram interrogados algumas outras vezes e sempre, em todas as ocasiões, os seus interrogatórios eram extremamente longos. E Maurice não conseguiu dar novas informações porque, de acordo com ele nem sabia do crime direito, pelo menos ele não tinha estado no momento do crime, e ele só tinha recebido a arma depois. E Forrest negava tudo, dizendo que ele não tinha nada a ver com aquilo e que ele nem sabia o porquê de Maurice estar falando o que ele estava falando. A polícia até conseguiu convencer Maurice a usar uma escuta e então conversar com Forrest para ver se ele falava alguma coisa pro amigo, mas em momento nenhum ele falou nada e basicamente os policiais não tinham nada contra os dois, além da confissão, mais ou menos, né, porque era uma confissão de Maurice. Além do fato de que eles realmente estavam no North Cross Mall na noite do crime, que por sinal ficava na mesma rua do Hillside Center, que era onde ficava a loja I Can't Believe It's Yogurt. Porém, o teste de balística que foi feito para tentar confirmar se a arma realmente era a arma utilizada no crime deu como inconclusivo. Então, realmente não tinha muito que se pudesse ser feito naquele momento e os dois foram inocentados, principalmente depois que alguns detetives começaram a achar que Maurice Pierce tinha algumas limitações mentais e, por conta disso, ele poderia ter dado uma falsa confissão. E em seguida, os dois voltaram a viver suas vidas normalmente. Pelo menos até 1999, quando foi anunciado que Maurice Pierce, Forrest Wellborn, Robert Springsteen e Michael Scott haviam sido presos. E no momento dos assassinatos, os 4 eram adolescentes que moravam na área de Austin e eram amigos. Maurice Earl Pierce tinha 16 anos na época. E até então, ele só tinha tido um encontro significativo com a polícia por conta de dirigir embriagado em 1992, mas em seguida se mudou para Dallas, onde começou a ter uma vida bem tranquila e respeitável. Ele estava trabalhando em um depósito e havia acabado de se casar com uma mulher que ele já conhecia e se relacionava há mais de 10 anos, e ele já tinha um filho que já estava com 7 anos no momento de sua prisão. Forrest Brooke Wellborn tinha apenas 15 anos na época do crime, sendo o mais jovem do grupo, e assim como Maurice, ele teve apenas um incidente com a polícia que aconteceu em 1996, porque ele estava dirigindo com a carteira suspensa. Depois disso, ele se mudou para Lockhart, também no Texas, onde morava sozinho em um trailer e trabalhava como mecânico, sendo muito bom nisso, e no momento de sua prisão, ele tinha acabado de abrir a sua própria loja. Robert Burns Springsteen Jr. tinha 17 anos na época do crime e ele havia abandonado a escola menos de 2 semanas depois. Então, ele se mudou para West Virginia para poder ficar mais perto de sua mãe. E lá, ele teve diversos empregos, incluindo um trabalho de meio período vendendo jornais de porta em porta, além de ter sido gerente de um McDonald's, e tinha acabado de se casar antes de ser preso em sua própria casa. E por último, temos Michael James Scott, que na época do crime tinha 18 anos de idade e sempre foi um jovem bem quieto, que foi matriculado em uma turma de educação especial e sempre ficou mais na dele. Ele chegou a repetir uma série 2 vezes, até que acabou desistindo, 1 ano após os assassinatos. E foi o único que continuou em Austin, tendo alguns trabalhos como mecânico, e também havia acabado de se casar em março de 1998. Assim que eles foram levados sob custódia, a polícia anunciou o caso que eles tinham contra eles, que foi baseado 100% apenas em confissões, não apenas de Maurice Pierce, em 1991, quando ele tinha apenas 16 anos de idade,
mas sim 2 recentes que tinham sido feitas em setembro. Então, os homens já estavam adultos e sabiam exatamente o que estavam falando, que eram Robert Springsteen e Michael Scott. Quando eles foram interrogados, os policiais queriam confirmar as informações de Maurice, que ele tinha dado lá atrás, de que eles haviam roubado um carro e dirigido até San Antonio no dia seguinte ao crime. E eles tinham esperança de que agora, cada um crescido, vivendo sua própria vida em cidades diferentes e, consequentemente, sem comunicação, eles poderiam usar essa informação também para conseguirem uma confissão ainda maior. E adivinha? Foi exatamente isso que aconteceu. No dia 9 de setembro de 1999, após 18 horas de interrogatórios que duraram 4 dias, Michael Scott começou a dizer aos policiais exatamente o que eles queriam ouvir. Ele deu várias informações bem detalhadas de todo o crime, além de supostamente informações que a polícia não tinha dito em relação à cena do crime, como por exemplo os materiais utilizados para amarrar e amordaçar as vítimas, que tinham sido suas próprias roupas, e também os locais exatos em que elas estavam dentro da loja. E agora, com essa confissão bem mais detalhada, eles passaram para o segundo suspeito, Robert. E assim como Michael, ele confessou tudinho de que eles haviam roubado a loja e que no processo decidiram assassinar as meninas e fazer tudo o que eles bem entendessem. E agora, com base nessas 2 confissões, os detetives criaram uma possível linha do tempo que dizia o seguinte: pouco antes da hora do fechamento, um dos meninos entrou na loja para ver se estava tudo certo e em seguida foi pro fundo, onde ele conseguiu destrancar a porta para que os outros entrassem e não tivessem problema nenhum. Mas Forrest Wellborn não entrou, ele tinha ficado dentro do carro, meio que sendo vigia, para avisar se alguém estivesse chegando, tipo um policial ou qualquer coisa do tipo. E enquanto os outros 3 estavam lá dentro, após o roubo, eles fizeram tudo o que eu já mencionei para vocês na primeira parte do caso. E em seguida, incendiaram todo o local para se livrarem das evidências e simplesmente fugiram. Mas mesmo com essas confissões, os promotores sabiam que seria muito difícil eles conseguirem condenar os 4 homens, especialmente porque a confissão de Maurice, lá em 1991, seria inadmissível no tribunal, considerando que os detetives já haviam descartado. E mais, um dos detetives originais do caso, ele não estava com a reputação muito boa. Aparentemente, ele solicitava falsas confissões com bastante frequência. Pois é. Dentre os 4, Maurice Pierce era o único que tinha uma ficha criminal um pouquinho maior que os outros, mas com apenas pequenos delitos que tinham acontecido quando ele era bem jovem e que poderia estar ligado ao fato de ele ter tido uma infância um pouco mais complicada que os outros. Mas ele não tinha nenhum histórico de violência com ninguém, nem com seus amigos, nem com familiares. E após o seu porte de arma ilegal lá em 1991, ele não cometeu mais nenhum crime. Mas mesmo assim, ele foi apontado como sendo o líder que tinha decidido tudo, e isso porque o seu perfil era o que mais se encaixava com o perfil criminal criado pelo FBI. E quando as famílias de Michael e Robert descobriram que eles haviam sido presos, eles apontaram seus níveis de educação como um dos principais motivos para terem confessado, e que com certeza suas confissões eram falsas, visto que ambos haviam sido matriculados em classes de educação especial e tiveram que repetir algumas séries antes de abandonarem a escola. E seus familiares também disseram que ambos tinham a natureza um tanto quanto influenciável, então seria muito fácil que eles realmente fizessem falsas confissões após serem pressionados pela polícia, principalmente porque os policiais têm algumas táticas muito eficazes de intimidação. E lembrando que todos os interrogatórios duraram muitas horas. Em novembro, foram realizadas audiências para verem se tanto Maurice quanto Forrest poderiam ser julgados como adultos, considerando que eles eram os mais jovens no momento do crime. E no final, o juiz permitiu que isso acontecesse, porém não existia evidência física nenhuma que comprovassem que esses 2 estavam envolvidos nesse caso. E por conta disso, suas fianças foram reduzidas bastante e eles foram capazes de pagar e então voltaram a ficar livres.
No dia 14 de dezembro, Robert foi indiciado pelo assassinato de Amy Ayers e no dia 28, Michael e Maurice também foram indiciados com as mesmas acusações e eles só foram acusados do assassinato de Amy porque os promotores decidiram manter os outros 3, de Jennifer, Sarah e Eliza, em caso de absolvição e conseguissem garantir que eles seriam presos pelo menos por um. E o único que não foi acusado foi Forrest Wellborn, porque de acordo com todas as confissões, ele realmente não sabia o que tinha acontecido e nem estava dentro da loja no momento, então provavelmente os meninos teriam dito pra ele que eles realmente só teriam roubado alguns itens, mas não que teriam assassinado as meninas. No dia 2 de maio dos anos 2000, um relatório de balística confirmou que a arma de calibre 22, que era a arma que havia sido apreendida de Maurice em 1991, não era a arma do crime. E mais, a arma de calibre 38 nunca havia sido localizada pela polícia, então realmente eles não tinham nada contra esses jovens, no caso adultos agora, a não ser as confissões. Mas piora. Sempre piora. Acontece que em junho veio à tona que a polícia de Austin já sabia disso desde janeiro de 1999. Ou seja, meses antes deles acusarem os 4 homens. O que primeiro já coloca em questionamento a primeira confissão de Maurice que levou a tudo isso, que ele tinha dito que aquela arma era a arma do crime, e não era. E por algum motivo, sabe-se lá o porquê, os policiais não colocaram essa pequena informação no relatório. E isso também não foi dito na audiência que teria determinado se Maurice e Forrest poderiam ser julgados como adultos. E adivinha? O detetive responsável disse que ele simplesmente teria esquecido de colocar essa informação no relatório e ainda disse que as balas recuperadas estavam muito danificadas para serem comparadas com a arma de Maurice 8 dias depois do crime, o que era uma grande de uma mentira. E não para por aí. No mesmo mês, junho, uma foto bem interessante começou a circular por aí. E essa foto havia sido apresentada no pré-julgamento dos 3 suspeitos. E ela mostrava claramente que um dos detetives, chamado Robert Merrill, estava segurando uma arma na nuca de Michael Scott. De acordo com o detetive, ele disse que essa era uma tática utilizada bastante, com muita frequência, como uma forma de refrescar a memória dos suspeitos. Mas, obviamente, essa foto só fez todo mundo questionar toda essa investigação, porque o Departamento de Polícia de Austin tinha uma reputação bem ruim em relação a isso. Eles costumavam solicitar falsas confissões o tempo inteiro, o que definitivamente não ajudou no caso que eles tinham contra esses 3 homens. Então, na tentativa de encontrarem alguma evidência, eles começaram a testar um DNA masculino que havia sido encontrado na cena do crime, mas ele não foi compatível com nenhum dos 4 suspeitos. Ou seja, só para reforçar mais um pouquinho, eles não tinham nada contra eles, contra esses 4 suspeitos, exceto as confissões, que sinceramente não sabemos mais se eram reais ou não. Mas mesmo assim, os julgamentos aconteceram. O julgamento de Robert Springsteen começou em abril de 2001, mesmo que ele já tivesse retratado sua confissão e se declarado inocente, e ele foi condenado à pena de morte pelo assassinato de Amy Ayers após 2 dias de deliberação. O julgamento de Michael Scott começou no dia 22 de julho de 2002 e ele também foi considerado culpado e apenas alguns dias depois foi condenado à prisão perpétua, mas o júri não acreditava que ele ainda fosse uma ameaça à sociedade caso recebesse liberdade condicional algum dia. E o julgamento de Maurice Pierce havia sido marcado para começar no dia 21 de abril de 2003, porém o caso dele era um pouco mais complicado do que os outros 2 que realmente haviam confessado, porque em momento nenhum Maurice confessou alguma coisa, ele só disse que ele tinha a arma do crime, que acabou sendo que não era a arma do crime, e de acordo com a lei estadual do Texas, um indivíduo não pode ser condenado quando a única evidência contra ele é a confissão de um co-conspirador, que era exatamente o que estava acontecendo nesse caso. E além das confissões de Michael e Robert, que tinham sido exatamente o motivo pelo qual eles haviam sido condenados, os policiais não tinham nada contra Maurice, eles não tinham avistamentos de testemunhas que o viram perto do local naquele dia, ele não tinha nenhuma ligação com nenhuma das vítimas e além disso, o teste de balística não bateu.
Então, por conta disso, o seu julgamento nunca aconteceu e ele foi liberado e todas as acusações contra ele foram retiradas, embora os investigadores ainda o considerem publicamente como um suspeito. Aproximadamente 15 anos após os assassinatos, ambas as condenações de Robert e Michael foram revogadas, quando foi descoberto que os direitos de Robert e a sexta emenda de Michael foram violadas. Acontece que suas confissões foram utilizadas um contra o outro no julgamento, mas seus advogados nunca tiveram a oportunidade de interrogar o acusador. Em 2008, foram feitos novos testes de DNA, dessa vez mais avançados, para reexaminarem as amostras retiradas das vítimas e na cena do crime, e o DNA masculino encontrado realmente não pertencia nem a Michael, nem a Robert e muito menos os outros dois. A promotoria então criou a teoria de que essas amostras de DNA haviam sido contaminadas no processo de análise ou por algum dos técnicos ao longo desses anos. Então, essas amostras foram testadas com todos os funcionários que em algum momento de suas vidas tocaram naquelas amostras e, novamente, eles não tiveram nenhuma combinação. Mesmo assim, as autoridades ainda acreditam que esses 4 homens são os responsáveis e que provavelmente exista um quinto e que quando ele for encontrado, definitivamente o DNA será compatível. E os advogados de Michael e Robert acreditam que essa teoria é ridícula e enfatizaram que até então, nunca, em momento nenhum, foi mencionado a possível existência de um quinto homem até o momento em que as evidências não estavam a favor da polícia, mostrando exatamente o que eles queriam que mostrassem. Até hoje, nenhum desses homens foi oficialmente exonerado desse caso, mas mesmo assim, mais de 30 anos depois, nenhuma nova evidência surgiu que comprovasse qualquer envolvimento que eles tivessem com esse crime. E após suas liberações em 2009, nenhum outro suspeito foi acusado e, na verdade, não se tem nenhum sinal de que ainda esteja sendo feita alguma investigação. E alguns anos depois, a loja de iogurte chamada I Can't Believe It's Yogurt foi fechada e naquele local foi criado um salão de beleza, mas até hoje no estacionamento tem uma placa em memória das 4 meninas, Jennifer Harbison, Sarah Harbison, Eliza Thomas e Amy Ayers. Lembrando então a todos que passam por ali que a justiça ainda não foi feita. E é isso, gente, esse foi o caso de hoje e finalizamos esse caso para vocês. E eu quero saber o que vocês acham, porque sinceramente eu estou 100% confusa, porque em alguns momentos eu acho que esses 4 são os culpados, mas quando eu revejo todas essas coisas erradas que aconteceram na polícia, eu já acho que eles não têm nada a ver e que provavelmente os culpados ainda estão soltos sem a menor suspeita, com uma grande chance de que sejam algum dos jovens que foram vistos pelas testemunhas naquela noite, mas que eu não vi na investigação eles serem investigados para ver se alguém descobria quem eles eram ou não. Mas eu quero saber a opinião de vocês, porque eu estou confusa, eu não sei o que achar, então comentem aqui embaixo. E não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se vocês têm alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso, até semana que vem.